E vamos falar da indicação do vereador José Fachin sobre o imposto do produtor rural, né? Que vai encarecer muito para o pessoal do sítio, né, vereador? O ITR, através, né, de uma normativa do governo federal, da Receita Federal, botou para que os municípios estipulassem o valor da terra nua, assim, a terra dos imóveis rurais, né? Então, talvez por não muito conhecimento na área, a pessoa responsável fixou lá um X e que era muito oneroso, mas demais da conta mesmo para o produtor rural. Aí eu fui questionar com ele, porque a gente foi, tanto eu, também o Rafinha me passou isso aí para mim, que proprietários de escritórios, como eles lidam com as pessoas, com os produtores rurais, questionaram que o imposto ia subir demais da conta, tipo 200%, 300%, o ITR, Imposto Territorial Rural. Foi onde que a gente correu atrás, porque eu também tenho ITR, aí eu fui passar a saber no escritório com qual faz a minha contabilidade. Sim. Subiu mais ou menos uns 500% no meu. Porque como a gente tem pouca terra, o meu era R$17 e pouco que eu pagava de ITR e foi para 84. Até ainda falei, não, até que não é tanto, porque eles me cobram do sindicato patronal, que não serve para nada para nós, que aquilo lá é o da Cátia Abreu lá que fala, aquilo lá não resolve nada para nós, nunca fez nada. A gente paga 3 tanto a mais, então, e é obrigado a pagar. Então, portanto, a gente correu atrás, pediu para que eles reduzissem isso aí, o prefeito demonstrou boa vontade, ótima vontade, mas o técnico lá que cuida disso falou que ele fez a média do estado. Mas nós bateu em cima até que veio para 10. De 15 mil o hectare, veio para 10. Quer dizer que minimizou um pouco, mas mesmo vai subir bastante ainda. Mas, em contrapartida, o ITR era muito barato. O imposto do rural era barato. Então, quer dizer que até que ficou até bom. Mais ou menos, eu fiquei até contente. Muito bem, então essa indicação sua já foi aprovada ontem, não? Não, ela não vai em votação. A gente, principalmente, da minha parte, quando eu faço uma indicação, aí eu corro atrás daquilo. Sei. Eu vou em cima, eu vou no setor que compete aquilo ali, e vamos tentar resolver, porque quando a gente faz uma indicação, é indicação que seja possível de ser resolvida e que traga benefício para a população. Pois não, vereador Rafinha. Só para complementar o que o seu Zé falou aí, inclusive a gente, no dia que o seu Zé usou a tribuna para falar a respeito, eu também falei um pouquinho a respeito, porque fui procurado por alguns proprietários de propriedade que também acharam muito abusivo. E no caso, como o seu Zé tem conhecimento, já é proprietário, sentiu na pele aí esse aumento, o seu Zé fez a indicação, lutou por ela, e o prefeito, eu acho que acertadamente ouviu o seu Zé, na experiência toda do seu Zé, e realmente voltou atrás, diminuindo aí essa taxa do ITR, acertadamente, na minha opinião, diminuindo os valores que esses produtores rurais aí já estão sofridos. A gente sabe como é dura a vida do produtor rural, ainda pagar um imposto ainda 500% mais alto do que vinha pagando. Então tá de parabéns, seu Zé, realmente é esse o caminho, é dessa forma que eu acho que a gente tem que trabalhar, unido. O seu Zé falou lá, a gente complementou, conversei também com o prefeito. O seu Zé, não tenho dúvidas que não saiu do pé. O seu Zé é meio bicho de pé quando é para essas coisas do povo aí. Realmente ele pegou no pé do prefeito, e o prefeito acertadamente, na minha opinião, voltou atrás desse decreto e diminuiu o valor. Então tá de parabéns, tanto o seu Zé Fachin aí quanto o prefeito nessa questão. Inclusive esse imposto começará a ser pago a partir do ano que vem, 2015, né? Não, 2014 mesmo, porque nós temos prazo até 30 de setembro para poder pagar o ITR. E o ITR é Imposto Territorial Rural. A taxa de água, de isenção, para quem gasta até 10 mil litros, me parece que o prefeito pediu de volta, né? Como é que o senhor analisa essa situação aí, essa polêmica da água aí? Bom, eu penso, isso aí é a minha opinião. Quem gasta 1 litro ou 5 litros, ele tem que pagar por isso. Porque os custos da manutenção da rede é a mesma. Agora, com certeza, no projeto, ele veio dizendo que as pessoas que tinham programas
do governo lá que fala Bolsa Família, Bolsa Escola, não sei como é que chama lá. Enfim, pessoas carentes não iam pagar. Agora, segundo o assessor jurídico da Câmara, diz que é inconstitucional. Mas então foi mais do que justo o prefeito pegar de volta e sanar aqueles problemas que existem no projeto. No meu tempo, eu vou dizer a verdade para você, quando eu fui presidente da Câmara, quando ia algum projeto na Câmara, o que eles iam mandar, que eu ficasse sabendo, que fosse inconstitucional e que era de um projeto relevante, eu pegava o assessor jurídico da Câmara, nós entrava em contato com a Prefeitura, acertava os ponteiros para que o projeto saísse correto. Então, eu penso que esse projeto da água, se ele era inconstitucional, ele não poderia nem ter sido votado. Por quê? Existe a Comissão de Constituição e Justiça para ver qual a constitucionalidade dele. Então, eu penso que no meu tempo era assim. Projeto que não passava pela Comissão de Constituição e Justiça, ele não ia em votação. Entendeu? Então, cada um usa o seu critério. Mas eu penso que a obrigação seria o correto, o assessor jurídico da Câmara, já que ele deu inconstitucional, deu ou não? Assim, ele deu depois do parecer, mas para o bom andamento do município, teria que ser harmônico a coisa e ter entrado em contato com a Prefeitura e ter sanado aqueles pontos que causavam aquele problema nesse projeto. No meu entender, cada um tem a sua opinião. Então, eu penso que poderia ter mudado alguma coisa antecipadamente, antes de chegar nesse ponto. Doutor Cássio Galo, o prefeito pediu de volta esse projeto da água. Como é que fica? Ele volta, não vai voltar mais? Como é que vai ficar essa situação? Ele pediu o projeto, né, de volta, e os vereadores, a maioria deles, aprovaram, né, que ele tinha esse direito de pedir, mas se a Câmara não aprovasse, também poderíamos votar. Eu já vejo de uma forma diferente. Hoje nós estamos com uma Câmara transparente, uma Câmara que dá transparência, dá publicidade à população, não faz acordo em gabinete, que eu acho que nós somos representando o povo, nós temos que fazer acordo com o povo, e não dentro do gabinete, para depois ajeitar as coisas, para as coisas chegar meio certa, meio ajeitada. É a mesma coisa que indicação. Tem vereador que faz indicação e não é atendido. Não é atendido porque não fez acordo antes no gabinete, porque tem muita indicação de gabinete. E depois o vereador fala que vai correr atrás, vai no setor, mas o acordo já foi feito antes no gabinete. Então ele chega lá e faz a indicação, já está tudo combinado. Então tem essas facilidades políticas aí que alguns têm e outros não têm. E acaba usando em benefício próprio. Então a gente entende que é uma certa articulação política, mas precisa ficar bem claro as coisas, porque não é tudo aquilo também que falam. A gente precisa analisar as frases, analisar as colocações, para que a gente possa entender cada situação. Eu vejo que a questão da inconstitucionalidade, quem tinha que ver isso era o jurídico da prefeitura, antes de ter mandado. E nós falamos sim que era inconstitucional, falamos antes, tentamos conversar, mas o projeto ficou esquecido, ficou lá, deixa vocês se viram por lá. Então, nós fizemos aí audiência pública, demos publicidade à população, que eu acho que é o dever nosso. A população foi lá e participou, deu a sua opinião. Nós, como representando a população, estávamos todos do lado da população. E o prefeito viu que o projeto de lei que foi mandado para lá ia ser derrotado, ia ser votado contra, né? Os vereadores iam votar contra. E nos 45 minutos do segundo tempo, na hora da sessão, o advogado da prefeitura foi lá e pediu para retirar o projeto. E democraticamente nós colocamos em votação, a maioria dos vereadores votaram para que devolvesse o projeto, então foi isso que aconteceu. Na verdade, foi um recuo da administração, vendo que ia perder na votação lá da Câmara, que os vereadores estavam do lado do povo, pediu para retirar esse projeto e agora a gente não sabe se vai mandar outro, o que eles vão fazer. Né? Nós vamos esperar e quando chegar nós vamos dar publicidade novamente e discutir com a sociedade essa questão aí que vai mexer no bolso de cada um. Eu tenho a minha opinião, eu até disse ontem lá na tribuna,
que a prefeitura, ela está... Bom, vamos dizer do projeto aí, né, da inconstitucionalidade. Todos têm o mesmo direito. Quem não consome até 10 mil litros de água, não paga água. Então, do jeito que foi lá, eles estavam querendo deixar só quem recebe o Renda Cidadã e Bolsa Família. Mas isso eles já têm direito hoje. Então, o que ia acontecer? É tirar o direito de todos os outros. E isso é inconstitucional. A lei não pode ser feita para favorecer uma classe social ou para favorecer uma classe empresarial. Ela tem que ser uma lei igual para todo mundo. A Constituição, no seu artigo 5º, ela diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então, isso foi caracterizado pelo setor jurídico, pela Comissão de Constituição, Justiça e Constituição, e nós íamos pôr para votação, porque mesmo com o parecer jurídico, mesmo com o parecer da comissão, o plenário é que decide. Isso é o que fala o nosso regimento interno. Então, a gente tinha colocado para ser votado mesmo. E eu vejo assim, a gente tem que sempre estar respeitando a discussão, a democracia, porque não é fazendo acordo em gabinete que vai favorecer a população de José Bonifácio. O GG. Pois não, vereador. Com licença, Rafinha, eu gostaria de dizer que essa carapuça não serviu para mim, não. Porque eu fiz a indicação anterior e tudo aquilo que eu faço é em prol da população. Por isso que eu estou no 7º mandato sem gastar dinheiro. Eu sempre trabalhei em prol da população. Essas carapuças não servem para mim, não. Eu tenho a minha maneira de trabalhar e quando eu faço indicação, eu vou sim no gabinete e vou nos setores para que aquilo se torne realidade. Portanto, eu estou tranquilo e não tenho medo de nada. Estou tranquilo. Obrigado. Vereador Rafinha, essa taxa de água aí, a opinião pública está dividida. Muitos são contra, né, pagar, deixa do jeito que está, e muitos são a favor até de pagar. Como é que se sentiu a população na rua aí, você que é vereador e recebeu alguma opinião aí particular? Como você falou, realmente a opinião pública está dividida. Quem paga acha que é certo, quem não paga, pagar. Tem esse lado. E quem não paga, quer continuar não pagando. Eu acho até legal a ação de você gerar economicidade, de você conscientizar a população de que realmente deve-se economizar água, tendo em vista aí a falta de chuva. A gente está vendo em vários pontos do nosso estado, já está faltando água, cidades estão ficando sem água. Então é muito legal essa questão da economicidade, essa lei dos 10 mil litros. Só que eu também não acho legal pessoas com alto poder aquisitivo não pagarem. Eu não acho legal o comércio da nossa cidade não pagar. Inclusive, eu às vezes não chega no meu limite, até eu mesmo não pago. A maioria das vezes pago, mas algumas vezes chego a não gastar o limite e dessa forma sou privilegiado pela lei. E eu acho que na minha condição, por ter um comércio no centro da nossa cidade, por ter uma clientela boa, eu deveria pagar, deveria contribuir com a água, com o serviço da água, com o serviço do esgoto. Para quê? Para que, a partir desse dinheiro que eu e os outros comerciantes, eu e os outros populares estiverem pagando, para que possa ser investido numa melhor qualidade de serviço para a nossa população. Isso eu sou a favor. Mas entendo e eu acredito que o Executivo deveria achar meios. A nossa água é barata, poderia aumentar ela para quem gasta demais e dar descontos para quem consegue economizar. Eu acho que seria uma grande saída, seria uma grande jogada, porque faria com que as pessoas que esbanjam água botassem a mão na consciência e vissem que a água é finita, um dia ela vai acabar se a gente não cuidar. E a melhor maneira é mexendo no bolso das pessoas. É uma coisa até antipopular, vamos dizer o que eu estou dizendo, mas eu acredito que é dessa forma que tem que acontecer, porque eu tenho que ser realista. Eu não tenho que ser só político, eu tenho que ser realista e enxergar o lado da coisa, como é que ela deve funcionar. Então, a gente só é pego, a gente só se conscientiza a partir do momento que mexe no bolso da gente. Outra coisa que eu acho muito errada é os refis, que a gente aprovou, porque a gente aprova, a gente jamais vai não aprovar uma coisa que vai beneficiar o povo, mas a partir do momento que a gente aprova aqueles refis,
a gente está privilegiando o mal pagador. A pessoa que não paga. Ela vai lá e vai receber um desconto de uma coisa que ela não pagou. E dessa forma, a gente não está privilegiando aquele cara que paga em dia, que quer o serviço de qualidade e que precisa desse serviço de qualidade, afinal de contas, é o bom pagador. Então a prefeitura deveria achar meios para quê? Para que se proteste o nome da pessoa que não paga. Ué, você vai numa loja, não paga, você não é protestado? Não paga CPFL para você ver, ele te corta a luz logo, você fica sem luz. Então eu acredito que a gente tem que ser consciente, esquecendo o lado político, sendo realista, sendo administrador. Eu acredito que a gente tem que ser consciente e ver os dois lados da moeda. Sem a contribuição, não tem como dar um serviço de qualidade. Nossa sociedade inteira merece. A gente não tem que ver um ou outro, a gente tem que ver um todo. E José Bonifácio é uma cidade muito grande e todos merecem que seja dado um serviço de qualidade. Eu acho que o único meio, GG, para que seja dado um tratamento de qualidade para a nossa água, para que seja olhado com seriedade a nossa água, é dessa forma. Cobrando quem não paga e quem pode pagar, achar um meio para as pessoas que podem pagar, pagar. Agora, quem não pode, o pobrezinho, esse eu sou a favor que não pague mesmo, eu acho que não deve pagar. Eu na minha campanha fui em todas as casas. Tem gente, GG, que a coisa é feia, ele só tem água mesmo na geladeira. E desses eu tenho dó, e desses eu estou do lado, e esses eu vou defender até o fim do meu mandato. Olha, um ouvinte ligou para cá, diz que acha que todos devem pagar a água. Um ouvinte também dá os parabéns ao vereador José Fachin. Um ouvinte da Santa Maria diz que mora sozinha e não gasta muita água e a sua conta vem mais de R$50, na rua Antônio Firmino da Silva, 603, no bairro Santa Maria. Vereador José Fachin, voltando na água, o prefeito disse aqui sexta-feira que o prejuízo mensal é de 70 mil. E disse que se esse projeto não passasse, ele vai pegar de um lado e vai faltar do outro. Como é que o senhor analisa essa situação? O senhor sabe que dá 70 mil de prejuízo. Ele disse que vai pegar de um lado e vai colocar no lugar desse aqui, vai faltar alguma coisa. É complicado, né? Realmente, eu acho que é que nem eu tenho minha pequena propriedade. Eu tenho várias coisinhas lá, um pouquinho de cada coisa. Tem época que uma coisa está dando prejuízo, eu tenho que tirar o dinheirinho que eu faço na outra para poder cobrir ali. Senão a coisa ali para, né? Então, portanto, realmente é isso aí. A água, se ela fosse uma autarquia, ela seria bem diferente. Ela seria pior para a população, mas seria até melhor para o prefeito. Por quê? Porque aquele setor ia cuidar daquilo lá. Se tivesse dando prejuízo, de qualquer maneira, ele ia subir o preço da água. É como a Sabesp, como diz, né? Seria tipo assim, uma autarquia. Mas, graças a Deus, aqui nós não temos isso aí. É tocado pela prefeitura mesmo. Então, eu acho que nós somos até privilegiados em poder ter esse departamento de água tocado pela prefeitura. Realmente, se não tiver dinheiro, as coisas não saem a contento. Tudo que você vai fazer, se o bolso está curto, o dinheiro estiver curto, você não vai fazer aquilo que você talvez necessita fazer. Então, portanto, o prefeito tem que tirar de outro lugar mesmo. E assim por diante. E às vezes deixa de fazer outra coisa também, por causa que ele tem que repor naquilo ali que está faltando. Pois não, presidente. Eu vejo de uma maneira diferente. A princípio, eu tenho minhas dúvidas se dá todo esse prejuízo mesmo, porque até hoje não nos mostraram nada no papel. Outra coisa, se a gente analisar a prefeitura como um órgão arrecadador para dar lucro, aí o povo está perdido. Porque, veja bem, o setor da saúde dá lucro? Eu pergunto para as pessoas. O setor da saúde dá lucro? O setor da educação dá lucro? O setor da área social dá lucro? A prefeitura não é para dar lucro. A prefeitura é para servir o povo. O político é um servidor público. O município já arrecada, nós já pagamos impostos, pagamos no supermercado, pagamos na gasolina, pagamos na energia, pagamos imposto para tudo. Então a prefeitura não tem que dar lucro em setor nenhum. Ela tem que cobrir os gastos. E se não está cobrindo gasto com isso, cobre com outro, porque tem arrecadação para isso. O ano que vem, nós vamos ter um aumento orçamentário de 8 milhões de reais. E do ano passado para cá, teve de 3 a 4 milhões. Então tem recurso para isso. Eu vejo que tem que melhorar a gestão pública, melhorar um monte de coisa e melhorar a administração pública. Muito bem, a Rafinha, o ouvinte ligou para cá e disse que concorda com você na parte do inadimplente. Acontece que essa água, ela vem uma bola de neve, né? E um dos pontos fundamentais é cobrar de quem está devendo e não paga, né?
inclusive, tá certo? Não. O que você pensa a respeito? Não, com certeza. E eu concordo com tudo que o presidente falou e concordo com o que o seu Zé falou também. Eu acho que são dois pontos de vista. Realmente, um de um lado ou do outro. O presidente tem muita razão no que ele fala, realmente. Só que eu acho que prejuízo não deve dar nossa água. Eu acho que aí a solução está em cobrar os inadimplentes. Porque se esse prejuízo aí que diz que é de 70 mil, eu te garanto que tem mais de 70 mil por mês que não paga água, se você puxar lá. Eu não tenho dados, mas eu tenho certeza. Se nós estamos com mais de 3 milhões de água em atraso, que é dados preliminares que a gente ouve falar aí, então com certeza esses 70 mil que dá de prejuízo está ficando na inadimplência, que não é certo, que deve ser cobrado, que deve ser pago, porque, de novo, eu vou repetir, se a maioria paga, se a maioria faz o teu papel de cidadão, paga em dia e quer um serviço de qualidade, os que são inadimplentes, a gente precisa achar meios para que a gente cobre e que pague. É justo. Vereador José Fachin, uma grande desculpa também que aparece na lista das pessoas que não pagam água, não é que estão devendo, é que não pagam, né? Ontem mesmo o vereador Dilmo disse que ele tem uma casa alugada da família e a família que mora lá não gasta 10 mil litros d'água. E tem outros casos que o proprietário, o locatário não sabe que o inquilino não está pagando a água. Não adianta o proprietário fazer vista grossa porque o imóvel vai responder pela dívida, né? Realmente, eles vêm em cima, talvez, não sei, da imobiliária e depois vai em cima do proprietário, né? De qualquer maneira, se a água estiver no nome do proprietário, e eu entendo, eu não sou muito conhecedor disso aí não, mas eu acredito que quem vai pagar é o proprietário, não tem dúvida, você tem razão. E ontem à noite também, o que o Rafinha disse aqui, eu concordo, que eu disse ontem à noite também na sessão da Câmara, que 2 medidas teriam que ser tomadas imediatamente. Cobrar os inadimplentes e elaborar um projeto de lei que penalize aquele que desperdiçar água. Eu já disse aqui, já repeti várias vezes, que em outras cidades, aquele que estiver jogando água lá, com a torneira aberta, lá, molhando a calçada, como é que fala, tirando a sujeira com a borracha de água, eu penso que na situação que se encontra o planeta, nosso Brasil, enfim, todo mundo, teria que cada um conscientizar e gastar o mínimo possível de água. Não por causa de pagar e falar, não, eu tenho dinheiro para pagar, mas não é esse aí o problema. O problema é a escassez de água, que cada vez vai se complicando mais. Que a gente que mora no sítio, eu vejo os corguinhos que nós tínhamos ali, alguns até já secaram. Nós temos um ali próximo da minha casa, a 500 metros da minha casa, um corguinho secou ali. Ali não tem mais água. Ali primeiro eu ia encher um tanque. Quando eu tinha um limão novinho, que eu tinha que aguar ele, eu pegava um tanque com o trator e ia lá, buscava água ali numa poça, num poço que tinha perto da ponte. Agora já não corre mais água ali. Acabou. Então nós temos que cada um fazer a sua parte. Nós somos em 200 milhões de pessoas no Brasil. Se cada um economizar uma coisinha, a economia é muito grande. Então acho que tem que ser assim. GG, com relação a essa questão aí da inadimplência, que fala do inquilino aí, realmente é isso que acontece. Quando foi o projeto de lei lá da água, foi em junho, antes da gente entrar em recesso, e no mês de julho, no recesso, eu fiz um ofício para a prefeitura pedindo a relação atualizada das residências que têm isenção de pagamento de taxa de água, que consumia até 10 mil litros de água por dia. E a resposta da prefeitura foi a seguinte, vou resumi-la aqui, para vocês terem uma ideia como é que a coisa é. Que de acordo com informação do chefe do Serviço de Água e Esgoto, não existe lista de residências que possuem isenção de taxa de água atualmente, visto que não é lançada quando a unidade não consome mais de 10 metros cúbicos de água por mês. Em média, são 3 mil unidades, dentre comércio e indústria. Aí, pois bem, aí nós provocamos audiência pública, demos publicidade, o povo participou. Aí depois disso, a prefeitura viu que o projeto não ia vingar, começou a chamar alguns empresários, alguns formadores de opinião e mostrar uma lista. Apareceu a lista que eu tinha pedido, atualizada. E a princípio eles me responderam que tinha 3 mil. Na televisão, um secretário do prefeito falou que tinha 3.900 pontos e a lista saiu com 2.513 pontos. E o que eu achei assim, uma falta de ética, uma falta de respeito com o povo de José Bonifácio, é que começaram a apontar nome nas listas.
Eu tirei a cópia aí de um amigo vereador que pegou essa lista lá, que recebeu, e está aqui no Xerox, ó, o xizinho, marcando o nome das pessoas. Pessoas idôneas, pessoas de família, pessoas que têm bens na cidade. E aí você começa a analisar, você percebe que tem dono de imobiliário aqui, que pode pagar água, só que as casas deles tá aqui que consome menos de 10 mil litros. E na verdade não é ele que mora na casa, são os inquilinos. Então são pessoas que estão ou têm situação financeira difícil ou está contribuindo para economizar água. Tem vários nomes aqui, pessoas que têm comércio na cidade, que têm várias casas alugadas e talvez estavam subestimando a nossa inteligência, a inteligência dos vereadores e do povo, querendo lubridiar, querendo enganar os formadores de opinião, dizendo que quem não paga água é quem tem condição. É muito pelo contrário. Quem não paga água é quem está economizando, quem não paga água é aquele cidadão que não tem dinheiro e está economizando. A gente sabe que tem empresas, lojas de roupa, loja de calçado, que pouco usa água, mas que a lei ela beneficia eles também. Então, de certa forma, não interessa se é pobre, rico, interessa que está economizando água e que tem o mesmo direito. Então, esse negócio de ficar mostrando lista e falar que só pessoas, a maioria das pessoas que não pagam água tem condição, é uma inverdade, porque são os inquilinos que têm o direito e estão economizando a água. Muito bem. Deixa eu só esclarecer um negócio, GG, porque ficou uma coisa esquisita ontem. Teve algumas pessoas que falaram que os vereadores falaram que iam votar não e votaram sim. Realmente a gente acabou tendo que votar sim ao projeto da água, porque na verdade nós não votamos o projeto da água, nós votamos a devolução do projeto para a prefeitura. E algumas pessoas não entenderam isso, entenderam que a gente falou que ia votar não e votamos sim. Mas nós votamos sim ao pedido do prefeito para que seja devolvido o projeto para a prefeitura, ou seja, devolvendo o projeto para a prefeitura, não foi mudado nada do que era, continua sendo do mesmo jeito, vindo cobrando do mesmo jeito que vinha sendo cobrado. Então, para o pessoal não entender mal, não é que o vereador falou que ia votar não e votou sim. Simplesmente o vereador não votou o projeto, votou o pedido de devolução, que fique bem claro para quem não entendeu, que o vereador não votou nada, não falou que ia votar uma coisa e votou outra. Pelo contrário, o vereador simplesmente votou um pedido de devolução para a prefeitura e foi feito isso. O projeto ontem foi devolvido para a prefeitura municipal. Foi não, vereador Zé Fachin? GG, eu, sinceramente, a gente tem que dizer as verdades, porque diz que quem fala a verdade não merece castigo. Então, eu acho que mais humilhante foi um requerimento que o senhor presidente fez para o senhor prefeito, pedindo quantas cestas básicas que são oferecidas para as pessoas carentes. O nome das pessoas, endereço das pessoas e telefone das pessoas. Isso aí, sim, eu penso que é humilhante. Eu pedi sim, seu Zé, porque eu recebi uma denúncia que tem gente rica recebendo cesta básica. E isso não é justo. E eu, como fiscalizador representando o povo, me senti na obrigação de pedir essa lista, endereço, para ir visitar essa casa e saber se essa pessoa que foi denunciada é rica mesmo e precisa de cesta básica. Porque estão tirando cesta básica de quem precisa e está dando para quem não precisa. E para eu poder fiscalizar e defender o direito do cidadão, eu preciso dessa lista. E a lista é pública, ela deve ser mostrada. E aqui, essa lista, eu também concordo que deve ser mostrada, porque eu fiz o requerimento para ela. O que eu não concordo é ficar apontando gente, falando que tem condição de pagar, e na verdade não é ele, é inquilino. É isso que eu questionei. Não é mostrar a lista, não, a lista é pública. Tudo que é público tem que ser transparente, o povo tem que saber. Agora, o que eu acho errado é ficar apontando gente que fala que tem condição de pagar água, só que não é ele que mora na casa, é o inquilino. É isso que eu questionei. Vereador Rafael, acontece o seguinte, eu fui atrás de saber o porquê não se cria uma lei, fui no executivo saber por que não se corta a água de quem tem condições de pagar e não paga. Aí a resposta ao executivo teme o seguinte, você vai numa casa e corta a água do inadimplente. Aí eles entram na justiça que durante esse corte de água uma criança ficou doente, teve uma febre, não tinha água para tomar um banho, para resolver o problema e entra com danos morais contra o executivo. Eu não sei, tem que procurar a lei que a CPFL tem nas mãos que pode cortar a luz e procurar e fazer uma lei igual para cortar a água de quem não paga. Ô GG, mas eu penso o seguinte, a luz não é a primeira necessidade. Viveu-se sem luz durante muito tempo. Agora eu te pergunto, será que nós viveríamos sem água? Então eu até entendo a questão de não cortar a água.
Mas eu acho que tem meios, é aquilo que eu falei, vamos cobrar, vamos pôr o nome no Serasa. Se é do proprietário da casa, ele tem contrato, ele não alugou para um desconhecido. Ou se ele alugou para um desconhecido, tem fiador, tem gente para assumir essa dívida. Então, eu acho que a melhor maneira é pegando no bolso do contribuinte. Jogando o nome pro Serasa, a hora que o cara chegar numa loja e não conseguir comprar, aí ele vai pensar no nome dele, ele vai lá e paga. Eu acho que cortar, realmente, nós não devemos cortar. A água é a primeira necessidade da nossa vida. Eu acredito que a gente não deve cortar a água de ninguém. É um absurdo. O dia que falta água, um dia a gente vê o sofrimento que é. Então, eu concordo em não cortar, mas achar meios para que os inadimplentes sejam punidos. Afinal de contas, quem não paga tem que ser punido de alguma maneira, porque dessa forma a gente não está privilegiando o bom pagador, que é as pessoas que pagam em dia. E, de novo, eu vou dizer, merece um serviço de qualidade. Tá aí, uma boa saída aí, sujar o nome do cara, né? É como o cheque capim, que só burro pega, né? Não pagou, suja o nome. Um ouvinte acha que todos deveriam pagar e que a prefeitura deveria dar exemplo na economia e parar de usar água potável nos caminhões-pipa, né? Um ouvinte diz que mora de aluguel e pergunta se pode tem isenção, que não tem condição de pagar a água. Isso é só conjunto social, né? Tem, né? É. Um ouvinte dá os parabéns aí ao Cássio Galo. Um ouvinte também diz que acha o valor mínimo da água de R$17 muito caro. Quer dizer, é um assunto que a gente vai ficar 15 dias aqui debatendo. E a gente tem que entrar também na iluminação pública, né? Porque o papo de esquina, os vereadores ferraram nós, né? Não sei o quê, votaram sim. Não é nada disso, ninguém votou nada, ninguém ferrou ninguém. Quem ouviu a Vala do Tietê ontem sabe que nada disso aconteceu. Votaram sim para devolver para o prefeito a taxa de isenção da água e votaram não para cobrar a taxa de iluminação pública, né? Continua as pessoas ligando aqui, né? Vamos só registrar rapidinho, sem fazer perguntas, a gente tem que bater o caso da iluminação, mas só para dizer que você ligou e não foi atendido. Jardim das Flores, na Saudade, falta varredor de rua. Ligaram para cá. Um ouvinte dá os parabéns ao presidente Cássio Galo, um ouvinte reclama que cortaram uma árvore em frente à BB para colocar propaganda política, um ouvinte também é a favor de todos pagarem água, um ouvinte acha que todos deveriam pagar e deveriam ser dado desconto para quem economiza, né? Esse é o correto. E um ouvinte diz que no mandato de outros prefeitos nunca houve reclamações de água e dá ideia para o prefeito dispensar alguns assessores para compensar esses 70 mil de prejuízo, né? Tá certo? Então a água não foi votado, o prefeito pediu o projeto de volta. E ontem foi votado o CIP, né, vereador José Fachin, a iluminação pública, que também não passou, né, vereador? Realmente seria mais um gasto para o consumidor, né? E além de todos os impostos que nós já pagamos aqui no Brasil, né? Que é o Brasil, o rei dos impostos, né? Então, seria mais como diz, um desfalque no bolso do contribuinte. Mas o prefeito, de qualquer maneira, ele teria que mandar esse projeto. Ele nos disse que, se ele não manda o projeto, o dia da manhã, o Ministério Público ou a Justiça poderia questioná-lo por ele não ter mandado. Porque outras cidades que entraram com ação, como até São José do Rio Preto, e aqui discrimina tudo como foi feito aqui, foi rejeitado, a prefeitura teve que assumir, e aqui diz que o aumento da CIP é aprovado, quer dizer que então, 99% das cidades, os prefeitos passou para o consumidor. Mas isso aí foi tudo problema do governo federal, porque eles em final de 2013, no mês 10 de 2013, até 2009, aliás, até o mês de setembro de 2013, eles não descontavam nada nosso. Agora, a partir do mês 11 de 2013, passaram a descontar, no caso meu, eu estou com minha conta de luz aqui do sítio, de 673, e eu paguei 386,40. E a última agora, desse mês de setembro, era R$ 792,91. Veio para 477, veio um desconto de 39%. Então, com isso aí, as concessionárias, que são elas, a CPFL, a Eletropaulo, a CESP, deve ter mais ainda.
eles foram lá em cima do setor lá do governo federal, com a presidente, e questionaram lá o prejuízo que eles estão levando em dar esse desconto, porque eles obrigaram as concessionárias a dar esse desconto. Isso aí é tudo meio de ganhar voto, com certeza. E então eles então fizeram um jeito lá para que a CPFL, no caso nosso aqui, passasse para o município pagar, arcar com toda a manutenção da rede pública da cidade. Então, portanto, é mais um problema para o município, é mais um gasto grande para o município. Então, no caso, de todo jeito, sabe que vai sair do povo. Se o prefeito não arrecada nesse lado, ele vai, vamos dizer, ter dinheiro a menos para fazer outra coisa. Mas eu acho que ela foi rejeitada com justiça, não poderia mesmo ser aprovada, porque é mais um imposto, mais uma coisa para a população. Então, eu acho que isso aqui veio tudo lá de cima. E nós, como diz o ditado, é obrigado a engolir goela abaixo tudo aquilo que o governo passa para que o povo que se vira, como diz, né? Então, acho que foi certo a Câmara não aprovar. E, como eu digo, o prefeito falou que ele tinha que mandar esse projeto porque ele poderia ser penalizado o dia da manhã. Muito bem, presidente, doutor Cássio Galo, esse projeto do CIP, Iluminação Pública, para quem não ouviu a sessão ontem, foi rejeitado por 8-0, é isso? Exatamente isso, GG. Esse projeto foi o único que foi em votação, porque, como você disse anteriormente, o projeto da água que os vereadores votaram foi pela retirada do projeto a pedido do prefeito municipal. E eu vejo dessa maneira, a CIP, né, essa contribuição à iluminação pública, como o senhor Zé disse, é o governo federal que tem uma lei federal para os municípios assumirem a manutenção das lâmpadas dos postes. Só que a lei federal fala que pode-se criar uma contribuição de iluminação pública. Ela não fala que é obrigado a criar essa taxa de iluminação pública. Ela fala que pode-se criar. No entanto, que nós não criamos. Então, pode criar ou não, não é obrigatório. A prefeitura apresentou para nós que, teoricamente, ela, contratando uma empresa terceirizada, ou seja, terceirizando o serviço público, ela contrataria uma empresa para fazer essa manutenção. E iria gastar aí em torno de R$700 mil no ano, certo? E para cobrir esses custos, ela estaria criando essa taxa de iluminação pública. E a gente entende, nós fizemos audiência pública para discutir com a sociedade e foi praticamente unânime que a grande maioria, a unanimidade, era contra a criação dessa contribuição de iluminação pública. Veja bem, ele viria, a princípio, veio no valor de R$9, aí nós questionamos a prefeitura, fizemos uma reunião, e eles estavam colocando no meio do custo, para chegar nesse valor, o pagamento de energia que a prefeitura paga das praças, das avenidas, das escolas, do passe municipal, das creches, que era em torno de R$69 mil por mês. Aí nós questionamos, por que você está pondo isso como custo, sendo que isso nós já pagamos? Então nós vamos pagar de novo? Aí tiraram o projeto e mandaram no valor de R$4,90. E foi se passando o tempo, nós resolvemos dar publicidade, fizemos audiência pública e houve entendimento que, diante da arrecadação que vai aumentar em torno de 8 milhões para o ano que vem, a própria energia, depois das eleições, está uma previsão aí de aumento em torno de 35% de aumento da energia. Segundo os maiores economistas do país, GG, o ano que vem deve ter um aumento aí de 20% a 25% no combustível. Então, diante de tudo isso, nós resolvemos colocar em votação e todos os vereadores, por unanimidade, votaram contra esse projeto, entendendo que não há necessidade. E eu vejo de uma outra forma também, além disso, né, de ser contra esse projeto, eu vejo que houve uma falta de planejamento por parte da prefeitura. Porque, sabendo disso, desde 2013, que ela vai ter que assumir a manutenção das lâmpadas dos postes, o que ela deveria ter feito?
ter se preparado, se planejado para assumir esse serviço e não pensar em terceirizar o serviço. Ela deveria ter comprado um caminhão apropriado, aqueles MUC, né, que leva o funcionário lá no poste, lá na lâmpada, facilitar o trabalho, para erguer as coisas também, para erguer as hastes, né, dos postes. Ela deveria ter feito um concurso público, já que fez esse concurso agora no meio do ano, deveria ter colocado alguns eletricistas lá para ser contratado, porque com isso a prefeitura ia gerar emprego, ia gerar renda, e aí o custo operacional dessa manutenção ia ficar bem menos da metade. Então não tem necessidade de terceirizar o serviço. Então houve uma falta de planejamento, né? Nós não vemos nenhuma necessidade de criar mais uma taxa para a população pagar. Nós, trabalhadores, sabemos, né, segundo o Sebrae, que trabalhamos em torno de 150 dias por ano para pagar impostos. Então ninguém aguenta mais pagar imposto nesse país. Portanto, a criação dessa taxa de iluminação pública, ao nosso ver, não tinha necessidade nenhuma e foi derrotada ontem por unanimidade. Parabéns à população que participou da audiência pública, parabéns a todos os vereadores que votaram com consciência. Muito bem, vereador Rafinha, nesses últimos dias, grande desafio aos vereadores aí, né? Mas foram superados, né? Com certeza, mas de novo eu vou falar, nossa Câmara, graças a Deus, goza de 9 vereadores sérios, compromissados com o povo, então não tem importância nenhuma, a gente está lá para isso, a partir do momento que a gente coloca nosso nome no pleito, porque a gente se sente preparado e a população, ao meu ver, acertou, votou bem, elegeu 9 vereadores sérios e estão provando isso. De que forma? A gente rejeitando essa taxa aí de iluminação pública e sem querer defender o prefeito, mas vendo o lado da administração, eu não vejo como errado o prefeito ter mandado. Afinal de contas, a justiça indicou, era um dos caminhos, ele achou por bem, a prefeitura vive de arrecadação, só que nós, vereadores, como representantes do povo, achamos melhor não, achamos melhor achar outros caminhos, como disse aqui muito bem o presidente Cássio Galo, existem outros caminhos, tem como a prefeitura mesmo arcar com esse serviço, eu acredito que vai gerar economicidade em vez de terceirizar, eu acho que fica menos da metade, viu, presidente, de você estar terceirizando e você cuidar. O Fabião falou muito bem ontem na tribuna, explicou muito bem detalhado, com números. Eu acredito que se a prefeitura realmente se programar, vai ser muito bom para a prefeitura, para os vereadores e principalmente para quem tem que ser bom, que é para o povo, que não vai ter que pagar mais uma taxa, como a maioria das cidades da nossa região já estão pagando. Então, novamente dizendo, não acredito que o prefeito teve maldade nisso aí, pensando simplesmente nele, em arrecadar, porque isso chegou em 2013, era início de mandato, assustou o prefeito, e eu duvido que não assustou nenhum dos vereadores, que todos participaram das reuniões, estiveram presentes, e nós ficamos realmente assustados com essa situação da gente arcar, o município, que eu digo a gente, que eu digo é o município, arcar com essa taxa, com a iluminação pública da cidade inteira. Então, realmente, ele foi pego de surpresa, elaborou um projeto, mandou. Mas a gente, com amadurecimento político, escutando o povo e principalmente vendo o lado do povo, a gente achou por bem votar não, derrubar essa taxa e agora, esperando a humildade do prefeito, para que a gente junto, legislativo e executivo, trabalhem junto e achem a melhor maneira para fazer e prestar um serviço de qualidade do nosso povo, esse povo trabalhador, esse povo promissor da nossa cidade. Obrigado, gente. Ok, um ouvinte dá os parabéns a todos os vereadores que vetaram as taxas, né? Vetaram a taxa da CIP, tá certo? Da iluminação, você não vai pagar mais, a prefeitura vai ter que assumir essa criança sozinha, tá certo? Os vereadores negaram, mas o prefeito, o Rafinha disse bem, o prefeito era obrigado a mandar, porque amanhã depois falar, por que você não mandou, né? Ele tá, não, eu mandei, mas não passou, tá aqui, ele tá amparado na lei, tá certo? Para fechar o assunto com todos os vereadores, primeiro com o vereador Zé Faquim, que nas outras gestões ele já vem defendendo o BBB na cidade, né? São circuitos internos, principalmente em prédio público. O nosso banquinho foi assaltado. Não bastasse o banquinho, os clientes que estavam na fila também, né? E eu não sei, eu não fui atrás ainda se tem circuito nesse banquinho lá, mas duas clientes da prefeitura, duas clientes que estavam pagando água lá,
uma perdeu 710, a outra 720, além do banquinho da prefeitura, que não foi revelada a quantia que foi levada. Eu conversei com o delegado, ele falou, eu vou pedir lá para os investigadores ver se tem a filmagem. E se não tem, né, vereador? O senhor indicava na época para o prefeito Dr. Pedro, até para o outro prefeito passado, para colocar um BBB pelo menos nos prédios públicos. Realmente, GG, eu fiz tanto na administração do Dr. Pedro como nessa administração agora também. Eu tenho indicação, não estou com ela aqui, mas onde a gente pediu para todas as entradas da cidade e nos todos os prédios públicos. Então, mas pelo que eu fiquei sabendo ali, elas tinha câmera sim, mas parece que eles vão entregar o prédio ali daqui a poucos dias e tal. Pelo que me falaram, elas foram até desativadas já. Então, com certeza não vai ter, pelo que foi dito por pessoas que ali trabalhavam. Então, eu fiz essa indicação nessa administração do Edmilson, pedindo câmeras nas entradas e nos prédios públicos. Prédios públicos, escolas, creche, prefeitura municipal, passe municipal, lá tudo. Então, a gente pediu. Agora, eu não estou por dentro se tem as câmeras em todos, mas pedido foi. É lamentável, né, presidente? Um assalto aí, né, desse banquinho aí, né? Onde até as pessoas estavam pagando os seus tributos lá foram assaltados. Também. GG, isso aí é uma infelicidade, né? Eu lembrei que agora eu fiz um projeto de lei que virou lei no município, obrigando a todos os bancos a colocar a filmadora nos caixas eletrônicos, na saída dos bancos, para tentar identificar esses assaltos aí, saidinha de banco. Eu não sei se a prefeitura está fiscalizando os bancos. Eu fiz um outro projeto também para colocar os biombos na frente dos caixas, para as pessoas não verem o quanto que você está sacando, se você está sacando, para evitar todo esse tipo de saidinha de banco aí. E eu espero que a prefeitura esteja fiscalizando os bancos, porque os bancos têm dinheiro para isso, e isso é questão de segurança, é questão de prevenção de assalto, e a gente espera que a prefeitura esteja fazendo isso. E essa saidinha aí, infelizmente, é uma realidade e que todos nós estamos sujeitos, independente até da filmadora ou não, mas a filmadora é questão para identificar o assaltante. Voltando à questão, a gente se sente refém, né? Teve a questão do banquinho da prefeitura hoje, mas na semana passada o Poço Cerradão foi assaltado, a mão armada, e a gente fica muito triste. A questão de segurança pública, realmente nossa cidade, uma cidade pacata, cidade amizade, né, como é conhecida aí na nossa região, e a gente vê que ela não está mais tão pacata, que ela realmente, a criminalidade aumentou muito e o policiamento não aumentou da forma que a nossa cidade cresceu. A gente fica muito triste, a gente sabe que não depende, infelizmente, da gente conseguir mais policiamento, mas é uma luta de todos esses vereadores, inclusive a questão do prédio do fórum aí, que realmente quando o fórum passar a trocar de lugar, a gente pretende conseguir fazer com que a companhia da Polícia Militar passe lá para o clube para o prédio do fórum, e através daí, quem sabe a gente consiga, através dos nossos deputados, através do governador, a gente consiga aumentar o efetivo da Polícia Militar e que se diminua um pouco dessa criminalidade na nossa cidade, que realmente aumentou demais nos últimos tempos. O Dilon está perguntando aqui se não seria possível a prefeitura emitir boleto para pagamento em lugares mais seguros, online, mas não é todo mundo que tem acesso online, né? Com certeza, faz o boleto e pode pagar em qualquer banco, lotérica, e realmente é mais seguro mesmo. É uma boa sugestão e a prefeitura poderia pensar nisso. Agradecer a todos, né, pela presença, foi um programa importante. E olha, eu vou te contar para você, participaram hoje, hein? Nem a Rede Globo ganhou da gente aqui, né? Tem de pergunta aqui e de elogios, é muito bom, né? Obrigado a vocês, vereadores. E antes de encerrar, já diante dessas polêmicas todas, desses dois projetos, eu gostaria de manifestar que a prefeitura, pelo jeito que ela está fazendo esses projetos, ela está querendo aumentar a arrecadação, e a gente entende que tem outras medidas, outras alternativas para se aumentar a arrecadação. E não ficar taxando o povo. Por exemplo, criar mecanismos de políticas públicas industrial. A gente vê aí o polo industrial desde 2000, 2002, o seu Luiz comprou o terreno, passou o prefeito Celso, fez muito pouco, passou outro prefeito, fez muito pouco, e agora está na mão do atual prefeito para terminar
um reservatório d'água lá entregar. Então são aí 10, 12, 13 anos de um polo industrial, que para mim é uma vergonha isso aí. Eu acho que cada prefeito tinha que fazer um polo industrial por mandato e tem condição para isso. Também políticas públicas aí para geração de emprego, políticas públicas de incentivo ao turismo regional, incentivar a construção civil. Com relação à geração de emprego, eu comentei ontem que em 2006 foi cometido o maior crime contra a juventude de Bonifácio, contra a juventude bonifaciana, que foi a extinção da FEPRO no ano de 2006. Já são 8 anos aí, e hoje a gente sabe que a FEPRO encaminhou muito adolescente, muito jovem para o caminho do bem, para gerar emprego, para gerar renda para as famílias. E hoje a gente está colhendo os frutos aí do encerramento da FEPRO, que é a dependência química de muitos adolescentes, em especial o crack. Então, urgentemente, é preciso voltar à FEPRO, voltar à Guarda Mirim e dar incentivo aos nossos adolescentes. Ok, então obrigado a todos, né? E não ficar querendo taxar o povo. Obrigado a todos, então. Até a semana que vem, tá certo?